بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتنا يا ذا القوة المتين. Vamos continuar falando sobre esse curso que está sendo falado sobre a educação dos filhos, a importância da educação dos filhos no Islã, que seria uma obrigação aos pais. E essa obrigação, ela requer um conhecimento amplo para conseguirmos educar os nossos filhos da melhor maneira, porque nós seremos questionados por Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final sobre isso. Isso, da maneira que nós seremos questionados pelas nossas orações, pelo nosso zakat, pelo nosso hajj, pelo nosso jejum, nós seremos questionados também pela educação dos filhos perante Allah subhanahu wa ta'ala e seremos cobrados por ele. Nós falamos sobre a última questão, que falamos sobre a habilidade ou algumas habilidades na educação, como nós devemos passar para os nossos filhos algumas questões que são muito importantes. E é importante a gente saber que tem muitas coisas que precisamos aprender para passar para os nossos filhos. E como nós já tínhamos falado, a intenção, isso é de uma extrema importância, você ter a intenção que você vai fazer essa prática com seus filhos para que eles sejam exemplos na sociedade, exemplos para o mundo islâmico, como nós sabemos que antigamente as mães no tempo dos Sahaba, ou depois dos Sahaba, no tempo do profeta Muhammad a.s., após o tempo do profeta Muhammad a.s., as mães, elas tinham uma preocupação com seus filhos que era de extrema importância. Até a Hind, a esposa do Abu Sufyan, certo dia ela estava com o filho dela, o Muawiyah. O Muawiyah foi um dos grandes líderes muçulmanos, um sahabi, que ele escrevia o Alcorão para o profeta Muhammad a.s. Muawiyah estava junto com a mãe dele, com a Hind, em Meca. E ele era pequeno, uma criança ainda, 6, 7 anos. E a maneira que ela conduzia ele, ensinava ele, as habilidades que ele tinha, a maneira que ela conduzia, ensinava ele, uma pessoa que passou por ela, junto com o filho dela, com Muawiyah, e ele disse, essa criança tem um jeito de ser o líder da sua tribo. Ela olhou para ele e disse, eu desejo perder ele se ele não for o líder de toda a região, não somente da sua tribo. Então, essa era a questão que a mãe, ela, quando educava os seus filhos, ela colocava na sua meta ou no seu objetivo que o filho dela seja uma pessoa que tem que liderar ou tem que ser uma pessoa exemplo da sociedade, não somente ele de ser uma pessoa que seja somente devoto, somente ele, não, para que ele seja um exemplo, né? Hoje nós vamos falar sobre questões importantes na educação que os nossos filhos eles devem aprender as questões dos primeiros anos, questões islâmicas que muitas pessoas esquecem de passar para os seus filhos. Os seus filhos, eles crescem com algumas habilidades ou com alguns costumes que não são islâmicos. Então o Islã ele nos ensina tudo o que você precisa na sua vida. Dentre elas, você fazer com que o seu filho tenha um vocabulário a ser repetido, a ser falado em todos os momentos que ele passa na vida dele. Esse vocabulário que você deve ensinar a ele é um vocabulário que ele vai carregar para toda a vida dele. Tipo, vamos lá, citar, o filho dizer Bismillah quando comer. Se você não acostumar ele desde já, muitas vezes, depois que crescer, ele vai esquecer. Você não vai estar lembrando ele, fala Bismillah, já falou Bismillah? Não, já comece a acostumar ele desde pequeno, quando comer, ele deve falar Bismillah, em nome de Allah. Também quando ele terminar de comer, a palavra Alhamdulillah, diga para ele agora, comece a ensinar a ele.
quando você terminar de beber, quando você terminar de comer, quando você terminar de alguma questão, você fala Alhamdulillah, graças a Allah. São questões que você repetindo no começo várias vezes com ele, então isso vai fazer com que aquilo lá esteja dentro da mente dele e ele jamais irá esquecer. Porque se você deixar para ensiná-lo ou para que alguém ensine ele futuramente, isso vai ser, talvez ele lembre, talvez não, várias vezes ele vai esquecer, só que você, como mãe ou como os pais, eles ensinando os filhos, desde pequenos, essas palavras, como nós tínhamos falado, quanto mais cedo, melhor, elas vão ter esse vocabulário estando na sua mente. Também uma das questões, tipo, quando ele entra dentro da sua casa, ele deve falar Assalamu alaikum. Aí você ensina ele de falar essas palavras. E não deixe ele falar as palavras que as pessoas costumam falar. Boa noite, boa tarde, tudo bem. Você pode falar isso, mas depois do Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isso é importante. Você ensine ele também por que que a gente vai falar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e depois você fala boa tarde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, oi. Isso daí, se você está acostumada ou tem pessoas que querem ouvir e tal, que seja depois do Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O profeta Muhammad alayhi salam, tudo que nós fazemos, ele nos ensina as questões, o porquê disso, né? Um homem que veio até o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, e ele estava sentado com seus companheiros e ele disse, Assalamu alaikum. Aí o profeta olhou para os seus companheiros e respondeu a esse homem, junto com seus companheiros, e disseram, alaikum salam, e o profeta disse 10. Aí entrou um outro homem e disse, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aí o profeta Muhammad alayhi salam disse, wa alaikum salam wa rahmatullah, 20. Aí entrou um outro e disse, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O profeta Muhammad alayhi salam respondeu, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, e disse 30. Aí os companheiros disseram, porque o profeta disse 10, 20, 30, ele disse, o primeiro disse, Assalamu alaikum, ele teve 10 boas ações, 10 recompensas. O segundo teve, Assalamu alaikum wa rahmatullah, 20 recompensas. O terceiro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30 recompensas, 30 hasanat. E assim você ensina o seu filho a juntar hasanat, a juntar boas ações, porque essas ações até você pode contar as histórias para ele, porque é importante as mães saberem de histórias de hadith, de coisas que as crianças elas gostam. Nós sabemos, todos vocês, quando eram crianças, a questão mais assim importante, principalmente os mais velhos, no nosso tempo, quando não tinha a internet, quando não tinha até televisão e tal, as crianças queriam uma história, queriam que alguém contasse alguma história. Os avós, as avós, os pais, né, as mães principalmente, elas contavam aquelas histórias que você jamais esqueceu. Muitas pessoas na mente delas tem aquelas historinhas dos pais que contaram quando pequenos. Essas histórias são importantes que você conte para os seus filhos, só que sejam histórias islâmicas, histórias reais, histórias que vão ensiná-las a permanecer na mente dela, e principalmente aquilo que é ligado com alguma ação, tipo, por que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh? Aí você cita essa história, um homem entrou e o profeta disse isso, disse aquilo, disse tal. Aí você vai contar a história. No dia do juízo final, todos nós precisaremos de boas ações. Às vezes, uma boa ação que a pessoa faz, ela que faz a diferença para ele ser salvo. Uma hasana, talvez ela faz com que a pessoa seja salva. E ali somente você consegue hasanat com as boas ações que você praticou no mundo. Então não podemos dispersar qualquer tipo de hasana. Umas vezes ela vai te fazer falta no dia do final, né? Então, por isso a gente ensina a criança a sempre conquistar o máximo dos hasanats, né? E não ficar somente naquelas poucas, né? Se ele falar assalamu alaikum, tudo bem, depois ele vai acostumar e tal, mas você ensina ele o melhor, sempre, né? Quando ele sair de casa, ele também fala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, nós sabemos, principalmente nos países árabes, no Líbano e tal, é uma palavra que é bem usada. Quando a criança vai sair, ela fala pai.
Por que pai? De onde que acostumou essas crianças? Você vê criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, até os velhos hoje, no lugar de falar assalamu alaikum, ele vai falar bye, tchau, ah, oi. São palavras bem comuns usadas entre todas as pessoas e nós temos que mudar esse vocabulário dessas crianças de hoje. No lugar de falar bye, isso é normal entre 90%, eu acho, das famílias muçulmanas, do filho chegar e falar bye, tchau. São palavras que temos que trocar elas por algo que ele conquiste bastante hasanat, por algo que o profeta Muhammad a.s. nos ensinou. Quando eu falo assalamu alaikum, a paz de Allah esteja com você, eu fiz com que a paz de Allah esteja dentro da nossa casa, nessa criança, que ela abrange a família. O que nós precisamos? Da paz. E quando você faz uma criança fazer esse dua, assalamu alaikum, ó Allah, que espalhe a paz, esse é o significado dela. Wa rahmatullah, ó Allah, espalhe a sua misericórdia nessa casa. Wa barakatuh, ó Allah, espalhe a bênção nessa casa. Imagine se todo mundo que entrar e sair faça essa súplica, que a paz e a bênção e a misericórdia de Allah se espalhe nessa casa, no ambiente que eu estou. Imagine essa súplica, se ela for atendida por Allah subhanahu wa ta'ala. As nossas casas sempre vão estar em paz, sempre vão estar com a bênção de Allah, sempre vão estar com a misericórdia de Allah. Jamais você vai ter intrigas, brigas, gritos, o mal-estar dentro da sua casa. O que abençoa a casa das pessoas? Muitas vezes você entra numa casa e você sente uma tranquilidade. E tem casas que você entra que você fala, eu não vejo a hora de sair. Essa casa que você sente a tranquilidade, porque tem a palavra de Allah, tem a paz, tem a bênção, tem a misericórdia de Allah. De onde que vem isso? Do nada? Não. Ela vem da pessoa que mora naquela casa, da pessoa que mora naquele local, que ele sempre está com a sua língua repetindo essas palavras. Então, nós devemos ensinar aos nossos filhos essas palavras que são importantes na vida dele, são importantes na conduta dele, são importantes para o ambiente que ele vive, são importantes para a família onde ele está morando. São questões que a gente tem que sempre, tipo, amanhã nós vamos comprar uma roupa. Você pega e fala para ele, Insha'Allah. Fala Insha'Allah e vai ensinando ele o versículo do Alcorão. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse isso na Surah Al-Kahf. E não diga para algo que você quer fazer futuramente, a não ser que fale Insha'Allah. Se Allah quiser, se Deus quiser. Então, se ele falar, vamos comprar um sorvete, Insha'Allah, fale Insha'Allah, deixa ele repetir a palavra. Amanhã nós vamos, Insha'Allah, sair para o parquinho, fale Insha'Allah, tá? Porque tem pessoas que vamos, tal, não sei o quê, mas sempre também faça com que essa palavra também esteja no vocabulário dele para que ela permaneça eternamente, né? Tipo, se ele fizer algo para você, você fala para ele, pega um copo para mim de água, pega aquela roupa de lá, pega aquela bala, pega aquela questão. Aí você fala, na hora que ele trouxer, ensine a ele a falar, Jazakallahu khayran. Que Allah faça com que Allah dê a você o bem. Que Allah subhanahu wa ta'ala te beneficie com isso que você fez para mim. Essas palavras elas devem ser usadas dentro de casa para que a criança use fora de casa também. Muitas vezes você faz um favor para uma criança, você dá um doce, você dá tal, ela pega e vai embora. Às vezes ela fala obrigado e tal, tudo bem. Mas a palavra mais adequada e que a pessoa recebe bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala, que vocês perceberam que tudo que a gente fala em relação a esses ensinamentos são ligados com boas ações ou uma súplica. Essas súplicas são importantes que sejam repetidas na língua da criança. Então, se ele fizer algo para você, ensine a ele a falar, ou você fale para ele, Jazakallahu khairan. E aí ele repetir, você fala para ele, você fala, wa iyyak, e a você também. E aí quando você pede para ele fazer, se ele pedir algo para você, aí você fala para ele, fala, Jazakallahu khairan. E é bom se ensinar entre os irmãos. Se o irmão vai dar algo para o irmão dele,
Traz para mim aquela coisa. Aí, se você ensina, olha, fala para o seu irmão, Jazakallahu khairan, porque ele fez um favor a você. E nós falamos, Jazakallahu khairan. Então, aquilo lá, se for repetindo todos os dias, no começo você vai falar, mas a criança ela não vai aprender, ou não vai falar, ou talvez ele olhe para mim com maus olhados, ele está acostumado a falar. Nós sabemos que isso é difícil no começo. Não é difícil, é o costume, né? Mas se você falar todos os dias, 3, 4 vezes, essas são coisas que devem ser repetidas a todo momento. E assim ele forma, como nós falamos, um vocabulário que jamais ele irá esquecer. Nós estamos falando de coisas que você deve repetir como educadora, você deve repetir diariamente, várias vezes, para que isso se concentre na mente dessa pessoa. Tipo, quando nós falamos sobre o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, sempre você vai citar um hadith, vai lembrar do profeta Muhammad alayhi salam, porque nós temos que diariamente falarmos o nome do profeta Muhammad alayhi salam na frente das nossas crianças. Aí você fala sallallahu alayhi wa sallam, que o profeta Muhammad alayhi salam, ele disse aquele que é a pessoa que ouve o nome do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam e não fala sallallahu alayhi wasallam, está distante da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala dentro do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Aqueles que creem em Allah peçam a paz e a misericórdia para o profeta Muhammad alayhi salam. É uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, toda vez que nós lembrarmos do nome do profeta Muhammad alayhi salam, quando você lembra, você fala para a criança, fala sallallahu alayhi wasallam. Ele vai olhar para você e vai balançar a cabeça. Aí você vai repetir, fala sallallahu alayhi wasallam. Ele fala, já falei. Aonde você falou? Eu falei sem você ouvir. Não, não, não. As palavras devem ser faladas e todos nós temos que ouvir. Então, ele vai acostumando também. Cada vez que ele ouve o nome do profeta Muhammad alayhi salam, ele vai falar sallallahu alayhi wa sallam. Porque a pessoa que fala isso, ele tem um grande benefício perante Allah subhanahu wa ta'ala. E você vai lá, como nós estamos falando, você tem que ter uma bagagem grande em relação a essas questões que estamos falando. Você vai procurar qual que é o benefício de sallallahu alaihi wasallam, por que que nós falamos e tal. Talvez este não fala aqui, nós estamos resumindo as questões para levarmos mais informações a vocês, mas tem detalhes que a gente não fala ou não dá tempo de falar para vocês pesquisarem, para vocês terem na mente, porque você é uma pessoa que agora precisa, é obrigatório você aprender muitas coisas que talvez você não sabia e é uma obrigação de você aprender. É a mesma coisa quando a gente quer, eu sou um pobre, eu não sabia nada dos zakat, mas agora fiquei rico. E aí, vou ficar sem saber? Não. Sou obrigado a aprender como faz o zakat e aprender os detalhes do zakat para saber como fazer o zakat. Tipo uma pessoa que não tem condições de fazer o Hajj e de repente ele teve condições e ele não sabia como fazer o Hajj. Então ele deve conhecer como faz o Hajj para ele praticar, colocar em prática o Hajj. Senão ele estará pecando se ele fizer o Hajj sem conhecimento. O Hajj dele não vai ser não vai ser um Hajj que aceito por Allah subhanahu wa ta'ala se ele não souber os pilares, as condições, como fazer o Hajj, os detalhes. Então, também, eu não sabia como educar. Agora, você tem filhos, então você é obrigado a aprender como educar o seu filho. Da mesma maneira que você aprendeu como fazer o Hajj, como praticar a oração, como fazer o jejum, como fazer o zakat, eu devo aprender também como educar o meu filho. E quanto mais você aprende, mais você beneficiará o seu filho. Alhamdulillah, nós temos a nossa religião, subhanallah, é cheia de detalhes que você consegue trazer com facilidades e com histórias, como nós falamos, a história contada para uma criança, ela é uma questão que faz com que a criança esteja sempre alerta, sempre ela vai guardar na mente dela, vai comparar aquilo que você ensina a ela com aquela história. E você também, quando ele fizer algo e errar entre ele e Deus, ou se ele fizer assim, errar entre ele e você, ele fazer algo e falar, não, não vou fazer, ou tal, desobedecer a você, você fala, olha, você peça perdão, fala afwan, afwan, que seria perdão,
e você pede para Allah subhanahu wa ta'ala te perdoar. Acostume ele a falar sempre astaghfirullah, astaghfirullah. São palavras que são, às vezes também tem umas palavras hoje que as pessoas usam quando tem algo que a pessoa às vezes ele vê e acha o cúmulo de ouvir aquilo lá, ou de estar assim, insatisfeito com alguma coisa. Ele fala, nossa, isso daqui acho que 99% das pessoas falam isso. Só que a pessoa não sabe que ele está cometendo um dos maiores pecados. E que é a nossa? No lugar de você falar, ó Allah, eu me apoio em você, ou astaghfirullah, ou subhanallah. O profeta Muhammad alayhi salam, quando vinha algo e agradava a ele, ele falava subhanallah. As pessoas falam, nossa, o que é nossa? Nossa quer dizer que você está se apoiando, Nossa Senhora, tal. Então, numa pessoa, criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, independente de quem que é. Se é a Virgem Maria, se é alguma outra senhora, se é alguma pessoa, se é um homem, se é mulher, se é um anjo. Então, essa palavra nós temos que trocá-la por um vocabulário que seja benéfico para nós e tirar qualquer tipo de palavras, porque a criança, se você falar isso na frente dela, ela vai ouvir e vai formar. É um vocabulário que ela vai aprender e falar. E futuramente você vai ouvir ela também falar, nossa, onde que ela aprendeu? Os pais, entendeu? Então você sempre fale na frente dela, astaghfirullah, subhanallah. Se você vê algo assim que agradou você e as pessoas estão ali, ela está ali perto de você, você fala, astaghfirullah, subhanallah, subhanallah. Aí você demonstra para ele que você está falando a palavra correta ao ver algo agradável, ou se há algo que desagrada, aí a pessoa tem que falar astaghfirullah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. São várias as palavras que nós devemos repetir na frente dos nossos filhos para que eles aprendam essas questões. Nós temos a criança, ela aprende, ela subhanallah tem uma mente que você pensa que ela não sabe, mas nós citamos várias histórias dos companheiros com 5 anos e tal, com 7 anos, com 9 anos, com 2 anos. Várias histórias das aulas passadas foram citadas em relação a isso. Uma das histórias também para citar, porque as histórias elas são boas para vocês colocarem na mente e passarem para os filhos. Uma das sahabia chamada Khalid bint Khalid ibn Sa'id, ela ela foi para ela era criança quando o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, quando estava em Meca e as pessoas em Meca estavam perseguindo os muçulmanos, uma parte dos muçulmanos foi para a Abissínia, para a Etiópia hoje, né? Al-Habasha. E ali permaneceram até depois da migração do profeta Muhammad alayhi salam para Medina. Dentre essas pessoas, Khalid ibn Sa'id, um dos companheiros do profeta Muhammad alayhi salam, ele foi com a família dele e nasceu uma das filhas dele lá, chamada Khalid. Khalid, ela veio para Medina e era pequena. Então ela tinha 3, 4 anos, mais ou menos, 5 anos, por aí, no máximo. A Khalid, ela cita algo para nós que é um hadith. Hoje nós aprendemos algo com esse hadith. Ela disse, eu vim até o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, junto com meu pai, e eu estava usando uma camisa comprida de cor amarela. E o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam olhou para mim, ela disse, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam olhou para mim e viu uma criança, o jeito dela estava lá, ela vestindo aquela roupa amarela. Ele disse para ela, Sana, Sana. Ele olhou para a roupa dela e colocou a mão e falou, Sana, Sana. Sana, na língua deles, na linguagem daquela época da Abissínia, significa bonito, bonito, belo, belo. A mesma coisa que hoje, imagine, o profeta Muhammad alayhi salam, se fosse uma pessoa que fosse do Brasil para lá, naquela época, se existisse o Brasil, ou a pessoa falasse o português e tal, o profeta Muhammad alayhi salam ia falar algumas palavras, tipo, bonito, bonito que você usa. Então ele falou na linguagem onde ela estava e disse, bonito, bonito. Aí ela
Khalid, ela disse, aí eu fui, abracei o profeta Muhammad a.s. por trás, no pescoço dele, e tinha entre os dois ombros dele o selo da profecia. Selo da profecia que estava nas costas do profeta Muhammad a.s., entre os dois ombros dele, do lado esquerdo, mais virado para o lado esquerdo, esse selo da profecia que era conhecido dos livros antigos, na Bíblia, e isso foi um dos sinais que muitos companheiros do profeta Muhammad a.s., quando viram, eles souberam que esse é o mensageiro de Allah, porque esse é o selo da mensagem, e ele é um tipo de uma carne que estava aqui no ombro do profeta Muhammad a.s. Khalid, ela disse, eu fui lá e comecei a brincar. E meu pai, ele disse para mim, não faça isso. Aí o profeta Muhammad a.s. disse para ele, deixe ela, deixe ela. E ela estava lá abraçada com o profeta Muhammad a.s. E o profeta Muhammad a.s. naquele momento veio algumas roupas até eles para eles distribuírem. E ela foi lá brincar com as crianças. E aí Khalid, ela estava falando um outro hadith também, que talvez seja no mesmo tempo, ou num outro tempo também, e o profeta Muhammad a.s., ele olhou aquelas roupas lá e viu uma roupa, um vestido, que era de cor preta, ele tinha umas marcas brancas. Essas marcas como se fosse uma fita que estava colada naquele vestido. Aí o profeta, ele disse, para quem nós vamos dar esse vestido? Aí os sahaba olharam para ele e disseram, não sabemos. Aí ele disse, chamem o Khalid, tragam o Khalid, que seria essa menina. E ela fala, eu fui carregada até o profeta Muhammad a.s., e o profeta Muhammad a.s., ele colocou esse vestido em mim, olhou para mim e disse, Sana, Sana, bonito, bonito. E aí ele falou para ela um hadith que nós aprendemos de quando você vê uma pessoa usando uma roupa nova, o que você fala para ela? Porque nós sabemos a nossa religião, todos os detalhes da nossa vida, ela te coloca algo, te explica sobre algo, faz um dua e tal. Aí o profeta, ele disse para ela, أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. O profeta Muhammad a.s., ele falou para ela uma súplica dizendo, أبلي وأخلقي, desgaste essa roupa e tenha como se estivesse falando para ela que que a sua vida seja longa para você usar e desgastar essa roupa para você também ter uma vida longa e usar a roupa e desgastar, usar e desgastar. É um tipo de dua, até que os companheiros do profeta Muhammad a.s., eles falavam isso quando uma pessoa via uma outra pessoa entre os companheiros do profeta Muhammad a.s., com uma roupa nova, ele dizia para ele, Tubli wa yukhlifullah. Quer dizer que você faça com que essa roupa seja bem usada, até você usar ela até o final da sua vida e tal, ou até ela se tornar velha, e que Allah te dê melhor, e que Allah sempre te dê uma roupa que seja melhor. Então são súplicas que o profeta Muhammad a.s., ele nos ensina, e ele ensinou para nós esse hadith da Khalid, que ela passou para nós, e era uma criança, como nós percebemos aqui. O profeta Muhammad a.s., ele passava as informações para os seus companheiros, principalmente os companheiros do profeta Muhammad a.s., que eram crianças, são vários, e que passaram vários hadith para nós. Se a gente for citar a história, se você colocar as histórias que as crianças no tempo do profeta Muhammad a.s. passaram para nós, ou os hadith que passaram para nós no tempo do profeta Muhammad a.s. Nu'man ibn Bashir é um dos companheiros do profeta Muhammad a.s. Ele nasceu no ano 2 da Hijra, ou no ano 1, ou no ano 2 da Hijra. E foi a primeira criança que nasceu dentre os Ansar depois da migração do profeta Muhammad a.s. para Medina. Abdullah ibn Zubair, ele foi dentre os Muhajirin, primeiro a nascer. Nu'man ibn Bashir, ele foi dentre os Ansar, a primeira criança que nasceu depois da vinda do profeta Muhammad a.s. para Medina.
Nu'man ibn Bashir, se ele nasceu no ano 2 da Hijra, isso significa que quando o profeta Muhammad a.s. faleceu, ele tinha entre 8 e 9 anos. Tá. Vamos ver a história do Nu'man ibn Bashir, que faleceu, o profeta Muhammad a.s. e ele tinha entre 8 e 9 anos. Os ulama, eles dizem que Nu'man ibn Bashir, ele passou para nós entre 114 e 124 hadith. Entre 114 e 124 hadith do profeta Muhammad a.s. que ele ouviu. Imagine uma criança de 7, 8 anos, ele te passar, e são hadith autênticos que ele passou para nós e nós aprendemos. Dentre os hadith, há uma grande história, um dos hadith que o Imam Tirmidhi, o Imam Abu Daud, que tem um dos livros que você tem, os hadith do profeta Muhammad a.s. tem o Sahih al-Bukhari, tem Sahih Muslim, tem Abu Dawood, tem Nasa'i, Imam Ahmad, tem Tirmidhi. Então, Abu Dawood é um dos que ajuntou para nós os hadith do profeta Muhammad a.s. em livros. Esses livros nós aprendemos nas faculdades, eles têm hoje, né? Se você fala, eu quero Sunan Abi Dawood, está lá, Sunan Abi Dawood. Quantos hadith que tem Sunan Abi Dawood? São vários hadith. Abu Dawood, o que ele fala? Ele disse, eu decorei do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 500 mil hadith. Preste atenção nessas da palavra do Abu Dawood. Ele disse, foi passado para mim na corrente do profeta Muhammad alaihi wasallam até o profeta Muhammad alaihi wasallam 500 mil hadith. Eu escolhi dentre os 500 mil hadith 4.800 hadith para colocar no meu livro Sunan Abi Dawood. Então, Sunan Abi Dawood tem 4.800 hadith. Então, ele falou, eu escolhi de 500 mil os hadith mais autênticos que eu peguei do profeta Muhammad alaihi wasallam. Então, escolhi 4.800 hadith e coloquei na Sunan Abi Dawood. E ele disse, e no final, eu escolhi entre esses 4.800 hadith, 4 hadith para dizer para as pessoas que esses são a base do Islã. 4 hadith que se a pessoa souber desses 4 hadith, ele sabe da base do Islã. O Islã todo se baseia nesses 4 hadith. Esses 4 hadith quais que são? Primeiro hadith, innamal a'malu binniyat, que toda ação ela precisa da intenção. Porque qualquer ação que você fizer depende daquilo que você intencionar. Então você intenciona que é uma adoração, Allah subhanahu wa ta'ala, ele determina para você como uma adoração. Então, o primeiro hadith que seria innamal a'malu binniyat. O segundo hadith que seria من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا Rafa, يعني. Do Islã, a pessoa que é muçulmana, só um pouquinho. para ele ser um muçulmano, ele, من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. Ele deixar aquilo que não o interessa. Não fica perguntando para as pessoas o que você fez, o que você comeu, o que você bebeu, onde que você vai, onde que você vem e tal. Então, essas palavras aí, ou essas questões de você saber o que os outros fazem, não é do Islã. Então, a pessoa tem que evitar sempre de procurar saber o que as pessoas fazem, o que elas não fazem, o que elas têm dentro de casa, o que não têm e tal. حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. O outro hadith, que seria o terceiro hadith, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Não é um crente real a não ser aquele que ama para o seu filho, para o seu irmão, aquilo, o mesmo que ele ama para si mesmo. Então esse é o terceiro hadith. O quarto hadith seria al-halal bayyin wal-haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. O lícito é claro e o ilícito é claro, e entre eles há as questões duvidosas. Esse hadith, ele é um dos hadith mais importantes quando a gente fala sobre o lícito e ilícito. Esse hadith, que eu quero chegar nele, foi passado para nós através do Nu'man ibn Bashir. Nu'man ibn Bashir é esse que, quando o profeta Muhammad a.s. faleceu, ele tinha entre 8 e 9 anos, ele passou para nós um dos hadith que seria o quarto hadith do que você se baseia o Islã todo em cima dele. Imaginaram uma criança passar para nós um quarto do Islã, porque ele ouviu do profeta Muhammad a.s. e passou para nós de uma forma
de uma forma correta, onde nós aprendemos hoje e baseamos várias regras no lícito e ilícito e as coisas duvidosas em cima desse hadith. Essas são questões importantes na nossa vida para a gente saber essas histórias, essas questões que são importantes e elas requerem que a pessoa sempre esteja sabendo desse hadith, pesquisando sobre esses hadith, sabendo sobre essas questões. Até eu vou passar uma história de uma pessoa, um grande sábio, esse bem depois do profeta Muhammad alayhi salam. Tem um grande sábio chamado Sahl ibn Abdullah al-Tusturi. Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, se você for ver, é um grande sábio que as pessoas naquela época, na época dele, enobreciam ele por ter tanto conhecimento do profeta Muhammad alayhi salam, principalmente os conhecimentos que a pessoa precisaria para purificar o seu coração. Então, os hadith, as histórias, as questões, a purificação do coração. Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, ele ensinava e passava e escrevia livros baseados em relação a isso, que passou para nós esse grande conhecimento. Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, ele nos conta uma história da vida dele, como que ele se dirigiu para esse conhecimento de purificação dos corações, ele se tornou um grande sábio. Ele disse: eu tinha um tio, meu tio chamado Muhammad ibn Siwar. Era uma pessoa nobre, era uma pessoa devota, era uma pessoa que tinha conhecimento. Esse tio dele, o Sahl ibn Abdullah, ele disse: eu ficava na casa do meu tio, dormia na casa do meu tio, quando eu tinha 3 anos. E certo dia, eu levantei à noite e vi o meu tio levantado, praticando uma oração e fazendo súplicas. Aí o meu tio olhou para mim e disse para mim: ó Sahel, por acaso você não quer recordar a Allah? Aí o Sahel ele disse: sim, mas como eu vou fazer recordação a Allah? Até que o Muhammad ibn Siwar ele disse: você não quer recordar a Allah que te criou? Ele disse: quero, mas como é que eu vou recordar a Allah que me criou? Vocês perceberam as palavras? É bom a gente decorar elas para passar também para os nossos filhos se eles forem pequenos, porque aí você fala: por que recordar a Allah? Porque ele te criou. Ah, ele me criou? Sim. Então, Allah subhanahu wa ta'ala tem sobre mim algo que eu devo agradecer a ele, a minha criação, toda a minha vida, tal. É bom também a gente ensinar os nossos filhos essas questões. O Muhammad ibn Siwad disse para o Sahl ibn Abdullah Tusturi, para o sobrinho dele, ele disse para ele: diga 3 vezes: Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu shahidi. O que significa essas palavras? Ele disse para ele: diga todos os dias, 3 vezes: Allahu ma'i, Allah está comigo. Allahu nadhiri, Allah está olhando para mim. Allahu shahidi, Allah é testemunho sobre mim. Está testemunhando aquilo que eu faço. Ele disse: fale toda vez que você for deitar, fale essas palavras 3 vezes. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu shahidun alayhi. Allah está comigo, Allah está olhando para mim, Allah é testemunha daquilo que eu faço. Então, Sahl ibn Abdullah, ele disse: eu fiquei falando toda vez que eu ia para o meu leito, para dormir, eu falava essas palavras 3 vezes. Foi uma semana, 2, 3, 4. Aí ele falou: todo dia você fala isso 3 vezes. Depois de 3, 4, 5 semanas, o tio dele, o Muhammad ibn Siwar, ele disse para ele: Sahl, você continua falando 3 vezes? Ele disse sim. Ele falou: aumente para 7 vezes. Então, quando você for para o seu leito, fale 7 vezes essas palavras: Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu shahidun alay. Allah está comigo, Allah está olhando para mim e Allah é testemunha de mim, de tudo que eu faço. Aí, Muhammad, Sahel ibn Abdullah, ele disse: eu fiquei falando 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, até que o tio dele disse para ele, certo dia, depois de um mês, 2 meses, ele viu que ele estava repetindo elas. Aí ele disse: Sahel, você repetiu essas palavras? Ele disse sim. Ele disse: se Allah está olhando para você, e Allah é testemunha de você, e Allah, ele está com você, e ele está olhando para você, e é testemunha de você, cabe a você fazer um pecado que contraria
a vontade dele, porque ele te criou. O Sahel disse, não cabe a mim fazer qualquer algo que desagrade a ele. Aí ele disse, Muhammad ibn Siwar, o tio dele, disse, então você continue falando essas palavras até você ser colocado no seu túmulo. E o Sahel, ele disse, a partir daquele momento, quando meu tio me explicou as palavras e ele citou esse exemplo, eu senti o gosto dessas palavras no meu coração. E eu permaneci falando elas até o final da minha vida. E o Sahel ibn Abdullah, imaginem, essas palavras, elas que foram as primeiras palavras que foram plantadas no coração dele, na língua dele, na mente dele, e elas afetaram positivamente em toda a vida dele. Então, tudo que ele fazia, ele lembrava, Allah está olhando para mim. E isso que nós precisamos fazer com que a criança esteja sempre ligada com Allah. Ah, se os meus pais não estão vendo, Allah está vendo. Allah é testemunha. Allah está olhando para você. Essas palavras, elas serem explicadas para as crianças, elas são de extrema importância também. Então, essas são questões que nós devemos passar para os nossos filhos também. Vários dua, dentre os dua que um dos companheiros do profeta Muhammad a.s. ele dizia, nós ensinávamos os nossos filhos as recordações a Allah da maneira que nós ensinávamos a eles o Alcorão. A recordação, tipo, quando você acorda, o que que você fala? Quando você dorme, o que que você fala? Tipo, esse sahabi, quando ele falou isso, ele disse, eu ensinei o meu filho, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut. Quando a gente acorda, o que que nós falamos? Ele passou isso para o filho dele. Oh Allah, por ti entramos na manhã, por ti amanhecemos. Oh Allah, por ti anoitecemos. E por ti vivemos e com ti ou por ti nós morremos. A nossa morte, a nossa vida, o nosso amanhecer, o nosso atardecer está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse daqui é um dhikr, é uma recordação que o profeta Muhammad a.s. ensinou os sahaba, e os sahaba, eles passaram para nós, e eles ensinaram os filhos deles. Abdullah ibn Abbas, que nós já falamos uma história na aula passada sobre ele. Ele disse, eu era um garoto pequeno. Eu dormia na casa da minha tia, na casa do profeta Muhammad a.s., que a tia dele, Maimuna, era uma das esposas do profeta Muhammad a.s., e ele dormia na casa dela para ver como o profeta Muhammad a.s. ensinava a ele e para acompanhar o dia a dia do profeta Muhammad a.s. E ele disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ensinou quando era garoto pequeno, ele disse para mim, إذا أويت إلى فراشك, quando você for para o seu leito, فقل, diga, بسمك اللهم أموت وأحيا. E vocês percebem que esse hadith ele é curto, é fácil de ser ensinado, é fácil da pessoa decorar. Abdullah bin Abbas ele disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para mim, quando você for para o seu leito, para a sua cama, você fala, em teu nome, Allah, eu morro e vivo. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Palavras simples, mas você vai repetindo para sua criança quando ela for para o leito que ela vai beneficiá-lo bastante. São algumas questões que a gente deve ensinar os nossos filhos, não podemos esquecer dessas questões importantes e de colocarmos, eu digo assim, como um vocabulário, se você marcar no papel, se você esquece e tal, marque no papel ali. São 10 coisas que diariamente tenho que passar para o meu filho, passar para ele todos os dias, 4, 5, 10, 20 vezes, ele tem que ouvir. Tipo o que nós falamos, Astaghfirullah, Bismillah, La ilaha illallah, Bismika Allahumma amutu wa ahya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, perdoe-me, Allah, Astaghfirullah. Essas palavras, aquilo que nós falamos, essas são questões muito importantes que, se você pegar e colocar isso na sua frente e passar para o seu filho, diariamente você repetir elas, você vai ver que o seu filho futuramente ele vai ter um vocabulário que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala e a bênção vai estar andando junto com ele, inshallah, e vai ser abençoado ele, você e toda a casa, inshallah. Vamos parar por aqui. Se vocês tiverem qualquer pergunta, e nós continuaremos, inshallah, na aula que vem. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.